Imagine ficar olhando para o topo de uma montanha em chamas por 40 dias seguidos. O chão treme, o céu está escuro, e o único homem que falava com Deus desapareceu naquela fumaça densa. Nenhuma notícia, nenhum sinal de vida, apenas um silêncio aterrorizante que começa a corroer a mente de milhões de pessoas. Foi nesse cenário de incerteza que a nação de Israel cometeu o erro mais fatal de sua história. Eles não foram derrotados por um exército inimigo. Eles foram derrotados pela própria impaciência. Hoje você vai entrar na mente de um povo que trocou o Criador do universo por uma estátua de animal e descobrir como um homem teve que escolher entre se tornar o dono do mundo ou salvar os traidores que o apunhalaram pelas costas. A história do bezerro de ouro é muito mais profunda do que te contaram. O relógio estava correndo. Lá embaixo, na planície do Sinai, o povo de Israel contava os dias. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Moisés, o líder que abriu o Mar Vermelho, havia subido um monte com Josué e sumido na nuvem da presença divina. Para um povo que viveu séculos no Egito, cercado por estátuas, ídolos e deuses visíveis, confiar em um Deus invisível era uma tortura psicológica. Eles precisavam ver para crer. E agora, sem Moisés para sustentar a fé deles, o verniz de santidade começou a rachar. O texto nos conta que o problema começou com a mistura de gente, uma multidão que saiu do Egito com Israel, mas que não tinha o coração transformado. Eles começaram a murmurar. Moisés morreu, diziam uns. Fomos abandonados nesse deserto para morrer, gritavam outros. O medo se transformou em rebelião. Eles queriam voltar para o Egito, mas precisavam de um Deus que os guiasse de volta. Eles cercaram a tenda de Arão. Arão era o irmão de Moisés, o homem deixado no comando. Mas naquele momento crítico, ele falhou. Diante de uma turba furiosa exigindo faça-nos deuses, que vão adiante de nós, Arão teve medo. Ele viu a violência nos olhos da multidão, e em vez de defender a honra de Deus, tentou negociar. Ele pediu o ouro deles, os brincos das mulheres e dos filhos, talvez esperando que a avareza os fizesse parar. Mas o desejo de idolatria era mais forte que o amor ao dinheiro. Eles arrancaram tudo e jogaram aos pés de Arão. O que acontece a seguir é chocante. Arão derrete o ouro e molda um bezerro. Por que um bezerro? Porque era a representação de Apis, um deus egípcio. Ali, à sombra do Monte Sinai, onde a glória de Deus ainda era visível no topo, eles voltaram a adorar os demônios do Egito. E o grito que se ouviu foi a maior ofensa possível. Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, tentando manter algum controle, construiu um altar e disse: amanhã será festa ao Senhor. Mas ele estava enganado. O que aconteceu no dia seguinte não foi culto. Foi um colapso moral. O povo comeu, bebeu e se levantou para se divertir. E essa diversão, segundo o relato, envolvia danças sensuais e rituais pagãos. Eles perderam a vergonha. Se você está chocado com a rapidez com que o ser humano esquece os milagres, já se inscreva no canal. Estamos desvendando a natureza humana através das histórias mais poderosas da Bíblia. Enquanto a festa profana acontecia no vale, no topo da montanha, Deus interrompe a entrega das tábuas da lei. A voz do Todo-Poderoso muda. Ele diz a Moisés desdepressa: o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Note que Deus não diz meu povo, ele diz teu povo, como se estivesse rejeitando a paternidade daquela nação rebelde. Deus então faz uma proposta que testaria o ego de qualquer ser humano. Ele diz: Moisés, deixe-me destruí-los. Vou acabar com todos eles agora e farei de você, Moisés, uma grande nação. Pense nisso. Moisés poderia ser o novo Abraão. Ele se livraria daquele povo ingrato, teimoso e perigoso e a história recomeçaria a partir dele. Honra, glória e paz. Mas Moisés recusa. Ele se lança ao chão em intercessão. Ele não argumenta que o povo merece viver. Ele sabe que eles merecem morrer. Ele argumenta pela glória do nome de Deus. Senhor, o que os egípcios vão dizer? Que tiraste o povo para Motalo nos montes. Pelo amor do teu próprio nome, perdoa. Moisés amava aquele povo mais do que a sua própria vida. Ele até chega a dizer mais tarde: perdoa o pecado deles. Ou então risca o meu nome do teu livro. Ele estava disposto a perder a eternidade para salvar seus irmãos. Isso é liderança. Moisés desce a montanha com as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ele encontra Josué no meio do caminho. Josué, ouvindo a gritaria lá embaixo, diz: há barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés, com um coração pesado, corrige: não é grito de vitória nem de derrota. É o som de cantares. Quando Moisés chega e vê a cena menos o bezerro de ouro brilhando ao sol, o povo dançando no e bêbado menos a indignação toma conta dele. Ele levanta as tábuas sagradas, o contrato de casamento entre Deus e Israel, e as arremessa contra a rocha. Elas se quebram em pedaços diante de todos.
O concerto estava rompido. A reação de Moisés é fulminante. Ele destrói o bezerro, queima-o no fogo, moe até virar pó, joga na água e obriga o povo a beber. Ele queria que eles sentissem o gosto amargo do Deus inútil que criaram. Então ele confronta Arão: que mal te fez este povo para trazeres sobre ele tamanho pecado? A resposta de Arão é patética. Ele diz: não se irrite, meu senhor. Você conhece esse povo, sabe que são maus. Eles me deram ouro, eu joguei no fogo, e saiu este bezerro. Ele tentou dizer que foi um milagre, um acidente, qualquer coisa, menos assumir a culpa. Mas líderes fracos sempre culpam as circunstâncias. A anarquia precisava parar. Se o mal não fosse cortado, a nação inteira se autodestruiria em guerras internas. Moisés fica à porta do acampamento e grita: quem é do Senhor, vem até mim. A tribo de Levi se separa e corre para o lado dele. A ordem que se seguiu foi terrível, mas necessária. Moisés ordenou que passassem pelo acampamento com a espada. Naquele dia, 3.000 homens, os líderes da rebelião que se recusaram a se arrepender, foram executados. O câncer foi removido para que o corpo pudesse sobreviver. No dia seguinte, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio de luto e vergonha. Deus disse que enviaria um anjo, mas ele mesmo não iria mais, pois sua santidade poderia consumi-los. O povo, devastado, tirou seus enfeites. Moisés armou a tenda da congregação longe, fora do arraial. Mas a história não termina em tragédia. Termina em glória. Moisés volta à presença de Deus e faz o pedido mais audacioso que um homem já fez. Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus o coloca na fenda da rocha e passa com toda a sua bondade. E quando Moisés desce do monte pela segunda vez, com novas tábuas, seu rosto brilhava. Brilhava tanto que os israelitas tinham medo de olhar para ele. Aquele brilho não era apenas luz, era a prova de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A intercessão de um justo restaurou a presença de Deus. Essa história é um espelho para nós. Quantas vezes, na demora de Deus, construímos nossos próprios bezerros de ouro? Que possamos ter a coragem de Moisés para quebrar nossos ídolos e buscar a face de Deus, custe o que custar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda o YouTube a levar essa história para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E nos vemos no próximo vídeo.